Apóstolos, capítulo de número 4. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, é isso? Atos. A referência não tá com essa. Glória a Deus. É isso aí. 4 mesmo. 4:12, né? Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada, abre a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Diz a palavra do Senhor: em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu não há um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Porque debaixo do céu não há outro nome. Não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação, não há salvação, não há salvação em nenhum outro, não há. Pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então a Bíblia não deixa nenhuma dúvida, zero de dúvida. A Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. Não, você entendeu corretamente. A palavra de Deus. Isso mesmo. Não é palavra de igreja, não. A palavra de Deus. Não, esquece religião. Não é a palavra da religião. A Bíblia é a palavra de Deus. Está dizendo assim: não há salvação em nenhum outro. Deus é Deus. Aqui nessa terra, pelo qual devamos ser salvos. Aleluia, glória a Deus. Ué, então aonde está a salvação? Salvação de quê? Para quem? Por quê? Aonde buscar a salvação? Porque temos que ser salvos. Ser salvo de quê? Para quê? É interessante ser salvo? Ué, do que a Bíblia está falando que não tem salvação aqui nessa terra, debaixo ou abaixo dessa terra, ou nessa terra, abaixo desse sol, desse céu. Não há, a Bíblia está dizendo, não tem salvação entre os homens pelo qual você deva ser salvo. Embora os homens, as religiões apontam, mostram
aqui, acolá, dessa forma, você precisa fazer isso, aquilo outro, para ser salvo. Uma embarcação, quando ela vai para o alto mar, ela deve estar equipada, pronta para qualquer situação de naufrágio. E para isso eles têm que levar os itens importantes para salvá-los se o barco vier a naufragar. Logo, essa pessoa deverá ser salvo da morte do mar. De ser tragado por um peixe, ou morrer afogado, ou do próprio cansaço de tanto nadar e não chega até a beira da praia. Então ele deverá ter os seus aparatos, os seus apetrechos, para que ele venha flutuar e não afundar, embora saiba nadar. Mas no alto mar, não tem um pescador que se garante por muito tempo ficar flutuando. Nenhum. Ele precisará de algo que venha deixá-lo vivo, até que alguém, uma outra embarcação, o encontre para resgatá-lo, a fim de salvá-lo, para não morrer e não perecer nas águas do mar. Logo a gente diz, senhor William, que ele foi salvo. Aí você recebe a notícia: não, o pescador, ele foi salvo, ele não morreu. Todos eles estão salvos. Se ele for pego em outra situação de fogo, de perigo, então ele deverá ter o equipamento para o fogo, a fim de não morrer. Então o fogo não tragará, não destruirá, pois o equipamento preparado para o fogo, se for a situação dentro de uma mata onde está pegando fogo, ele deverá ter o equipamento apropriado para não morrer queimado. E assim, em situação em que o homem se depara, o homem e a mulher, que precisa ser salvo, e a fim de não morrer, porque todo ser humano tem medo da morte. Não tem um que não tenha medo da morte. Não tem um ser humano que não tenha medo da morte. Nenhum. Todos, sem exceção, têm medo de morrer. Quando soa a sirene no Oriente Médio, todos eles vão para debaixo das suas casas subterrâneas. Medo da bomba, do míssil. Quando a doença está se alastrando na terra, todo mundo se protege de alguma forma a fim de não morrer. Quando o negócio aperta, a dor, a doença, chama a ambulância rápido, vamos direto para o hospital, para não morrer.
morrer. Aí a medicação é a solução, é a salvação para aquela pessoa que estava em perigo de morte. Agora me diga, responda se você souber. E seja sincero e verdadeiro consigo mesmo. Qual é o item? Qual é a ferramenta que trará para você o escape quando a situação se agrava, chamada pecado? Se você chamar a ambulância, vai resolver o problema do pecado. Se você pegar a salva-vida, o isopor, ela vai salvar a tua vida. Se você pegar qualquer coisa para salvar a sua vida do fogo, é quem está queimando, correr, vai lhe salvar você? Não. A Bíblia diz: o salário do pecado é morte. Aleluia. O salário do pecado é a morte. E como ser salvo desse pecado, senhor Pedro Enéas? Me mostra qual é o item. Para qualquer outra situação tem uma solução. E qual é a solução para o homem que está no pecado? A Bíblia diz em Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte. Qual é a ferramenta, o item, o utensílio para que esse homem não venha morrer e perecer e precisa ser salvo? Responda-me. Ou responda para você mesmo. Só existe um remédio para o homem pecador que está condenado ao abismo, ao inferno. Está condenado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Toda pessoa que está no estado de pecado, ele precisa correr desesperadamente, urgentemente aos pés de Cristo, antes que seja tarde demais, pois o pecado é a pior fera. Aleluia, glória a Deus. Para salvar a tua alma da condenação que o pecado levou você, só existe uma solução. Quer saber? Quer saber ou não? Sim ou não? O que é pecado? É desobediência. O que é pecado? É viver na prática pecando de todo jeito. Tem uma lista grandona. Tu sabe o que é pecado. Não é só aquilo que desagrada a Deus, não. É muito mais. Desagrada até você mesmo. Você mesmo já disse: eu vou parar disso. Mas não tem força para parar. Você mesmo já disse quantas vezes para você: eu estou decidido a deixar isso e não vou mais praticar. Mas até hoje continua. Por quê? Porque tu não tem força para isso. Então ele é uma fera destrutiva, que tu mesmo não tem poder para te livrar dele. E agora, a Bíblia diz: como escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? E ela começa assim, a gente pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Aleluia. Está escrito, Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho. Vergonha do Evangelho? Vergonha de fazer safadeza por aí, rapaz. Vergonha do Evangelho? Vergonha é roubar, é matar, é prostituir.
Você não tem vergonha? Eu vou ter vergonha de anunciar o evangelho que transforma, liberta. Rapaz, cria jeito, rapaz. E a igreja de Cristo tem que tomar posição também. Parar de fazer programação almática, porque na parte de fora há uma multidão gritando por salvação. Glória a Deus. Eu tô mesmo cheio disso. A igreja foi chamada para pregar o evangelho, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Faz uma fileirada de gente com bandeira. Tô cheio disso. Aleluia. Glória a Deus. Toca em mim, o Espírito Santo de Deus te leva nessa noite. Aleluia. Estou debaixo de autoridade do poder do nome de Jesus nessa tarde. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Começa a cair espírito e potestade maligna que aprisiona as almas. Em nome de Jesus, eu autorizo e determino que haja salvação e libertação nesta rua, nesse bairro, nestas casas. Que todo espírito do mal que aprisiona as almas caiam por terra agora. Estou pedindo não, permissão não. É debaixo da autoridade do nome que está sobre todo nome. E esse nome é o nome de Jesus. É isso, senhor Tilson. A igreja foi chamada para fora. Só um jeito para o homem pecador, para mim e para você. Lá na cruz do Calvário, Jesus disse assim: Tetelestai. Ele está dizendo em outras palavras: o preço foi pago. Aleluia. Glória a Deus. Ele gritou assim tão alto, tão alto, tão alto, tão alto. Se ele tivesse um microfone, se ele tivesse acesso à internet naquele dia, porque veja bem, naquele dia era o dia da Páscoa. Tinha muita gente em Jerusalém e ele gritou lá no Gólgota, lá no alto de uma montanha. Ele gritou o máximo que ele pôde: ei, nação, os vossos pecados estão apagados pelo meu sangue que está sendo derramado agora. Deus eterno, santo. O eco continua. Continua. Jesus disse assim: eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Ele disse: olha, eu vou preparar homens, mulheres, crianças, adolescentes, senhores e senhoras, de norte ao sul, de leste a oeste, nos quatro cantos deste mundo. E eles vão continuar pregando: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aleluia. Santo é o teu nome. Tu não tem poder de vencer o pecado e nem eu. Deus eterno. Só existe uma forma: é confessá-lo e entregar a Jesus, porque ele resolve o restante. Jesus disse para aquele homem: hoje veio salvação à tua casa, porque tu abriu a porta. Eis que estou à porta e bato. Bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e eu creio que tem gente ouvindo a voz do Senhor através da palavra dele pregada aqui. E se tu duvida que isso aqui é a palavra de Deus, eu te desafio a tu desafiar o que eu estou pregando, se é mentira ou se é verdade. Desafia aí, bora lá. É desse jeito. Desafia o pregador agora, se tu tem coragem. Vai mais. Eu estou falando desafio espiritual, não é desafio de briga não, mas esquece isso. Aqui é desafio espiritual. Se a igreja de Cristo foi enviada para pregar o evangelho, e a Bíblia diz: os sinais seguirão os que crê. Então desafia aí.
Se a palavra que nós pregamos é a verdade, em nome de Jesus Cristo, tu mesmo que estar aí em dois pensamentos problemático, doentio, eu declaro saúde, eu declaro vida, eu declaro salvação, eu declaro prosperidade, eu declaro pelo poder da palavra que eu estou pregando nessa hora. Aonde está você? A Bíblia está dizendo assim, para finalizar, Atos capítulo de número 4, versículo de número 12. Porque não há salvação em nenhum outro homem debaixo deste céu, que é aqui na terra. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvo de quê, meu irmão? Da ira de Deus. De que mais, Pedro Enéas? Depois que o homem for morrer sem Jesus, pode fazer o que tu quiser, não tem jeito. Pode fazer 30 mil missas, não vai adiantar nadinha. Bom, vamos ser verdadeiros e sinceros. Não estou afrontando o sistema religioso de ninguém, mas vamos ser verdadeiros. Vamos parar com isso. E está enganando o povo. Ah, rapaz, já leva uma vida daquele jeito aqui, na vida enganando o povo. Vamos falar o que Jesus disse na sua palavra. Não tem salvação em Pedro Enéas, não tem salvação na nossa nobre irmã Maria, não tem salvação em nadinha, só nele, só nele, só nele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? Bora, irmão, vamos o quê? A vida, Maria Raimunda. Se não há, e o que é que você está fazendo aí dessa forma aí? Não, quando eu estiver velhinho, quando eu estiver lá, eu chamo a irmã Marilene aqui. Marilene, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar Jesus. Será que vai dar tempo? Não, tem muita gente que diz assim: não, na hora que eu tiver quase morrendo aí eu aceito Jesus. Ah, é? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Jesus diz assim na sua palavra: se hoje ouvires a minha voz, palavra, pregação, não endureça o teu coração. É hoje. Por que hoje? Porque a Bíblia já sabe que o dia de amanhã não pertence a ninguém, nem a mim, nem a você. Então nós queremos encerrar convidando vossas excelências para receber a oração, receber a palavra de Deus, receber o perdão, receber o nome escrito no livro da vida e receber o que nos aguarda, a coroa, a vida eterna. Eu e você e eu sem Jesus vale nadinha. Eu e você e eu sem Jesus a gente não vale quase nada. Então, meus amigos aqui da Brasília, vocês estão ouvindo a palavra do Senhor. Venha para Jesus antes que seja tarde, ou então não se demore. Pense e reflita que Jesus é a salvação, como descrito aqui em Atos dos Apóstolos. Amém? Amém? Se tem alguém que queira receber a oração, se tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, agora é a oportunidade, tá bom? Nós queremos convidar você também para ir participar, ouvir a palavra de Deus
em qualquer outra, ou qualquer um templo, uma igreja, que prega a salvação, que prega Jesus, vá hoje. Você já foi a semana toda em outros lugares, por que não vai hoje? Não, hoje eu vou ali na igreja, ouvir a palavra de Deus, vim aqui, a igreja aqui do irmão, a igreja ali, a igreja aqui. Vá lá, meus irmãos, meus amigos, vá lá. É isso. Dê um tempinho para você. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, melhor é para sua mente, seu coração. A Bíblia, ela é autossuficiente para curar qualquer coisa. Só de você ouvir. Né? Só de você ouvir. Amém? Amém, irmão Marilene? Amém? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar.